Jesus se importa. O que significa realmente aceitar Jesus? Dando sequência ao estudo do livro de João, nós podemos ver um relato aqui sobre o nascimento de uma pessoa cega, né? Nascido cego. E é interessante que, ao perceber alguma deficiência física, inclusive antigamente essas pessoas imperfeitas eram até proibidas de entrar no templo, e por muito tempo eu questionei isso, né? Para tentar entender, e nenhum problema, porque a nossa fé, nós precisamos de prestar um culto racional a Deus. Então, não tem nenhum problema quanto a questionarmos, né? E me veio à mente que, ao olhar para alguém imperfeito, lembra-se do pecado lá atrás, não que este viesse a cometer, uma vez que ninguém é perfeito, diz no livro de Jó que nem os anjos, mas ele, ao lembrar, ao olhar para este imperfeito, né, remetia ao pecado lá do princípio. Então, acredito que por isso essa prática, né, de não entrar ali as pessoas imperfeitas. Portanto, que no Santos dos Santos entrava só os sacerdotes, mesmo assim eles passavam por um processo de purificação, né, para estar ali. Não que eles fossem perfeitos, mas porque eles, ao passar por esse processo, eles se lavariam, né, através da água ali, igual João batizava, né, limpando, igual era feito o sacrifício para colocar o sangue por cima, tampando o pecado. Jesus vem para limpar isso, para cuidar disso na raiz. Então aqui esse nascido cego diz que passava-se Jesus e viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, né, para que nascesse cego? E ele respondeu: nem ele nem seus pais. Então, mas foi assim para que manifestassem as obras, né, de Deus. Isso quer dizer que Jesus não veio para condenar ninguém. Ao contrário, ele veio para resgatar. E convém que faça as obras daquele que me enviou, né? Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fazendo toda a saliva, e essa saliva ela tinha a intenção, né, de significar ali a água, né, a saliva, quer dizer, aquilo que purifica, que ele é a fonte de água viva, né? E ali com aquele saliva ali, e simbolizando também o barro, que simboliza a humanidade, né? E Deus, o seu Pai, criou o homem a partir do barro. Ele vai ali e unta os olhos de loto, né, do cego, e disse: vai, lava-te no tanque Siloé, né, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto ele cego diziam: é este que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Eles disseram: como se te abriram os olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos. Me disse: vai ao tanque de Siloé e lava-me. Então fui, lavei-me, e então lhe disseram: onde está ele? Respondeu: não sei. Então, nesse capítulo 9 aqui, mais precisamente do versículo 1 ao 12, né, tem esse relato que historicamente foi descrevido mais ou menos 32 depois de Cristo. E esse relato é muito interessante porque mostra ele fazendo essa restauração do ser humano de todo o mal que ele colocou para dentro através do fruto lá no princípio.
E temos aqui agora as pessoas, né, olhando para isso e tentando entender o que aconteceu. E continuando aqui, nós vamos ver os fariseus, os que representam os religiosos, como nos dias de hoje, né? Aquelas pessoas que tentam seguir as coisas de uma forma cega, de uma forma a simplesmente cumprir atos, cumprir rotinas, cumprir rituais, sem ter a racionalização, entender o maior significado, que é esse. Então, quando alguém, por exemplo, nas igrejas fala, você aceita Jesus, é uma palavra muito vaga. O que é aceitar mesmo Jesus? Simplesmente falar, eu aceito Jesus? A pessoa ela vai passar por um processo igual ao amor. O amor é muito vago. Só com muitos anos de relacionamento, igual Pedro teve com Jesus, e aí mesmo assim ele negou ele, só depois que ele ressuscitou, ele teve um reencontro com ele de verdade, né? Ele viu o amor dele. Então, só um tempo muito grande de relacionamento pode chegar, né, a esse amor. E aqui, a mesma coisa, aceitar Jesus é aceitar no dia a dia, nas práticas, em decorrência de fatos que vão acontecendo, e aquele momento de você negar você mesmo diante de uma circunstância que dá raiva, dá vontade de tomar uma decisão ali áspera, dá vontade de ir lá e fazer algo que você deseja, e você fala, não, o que Cristo faria no meu lugar? Então, isso é aceitar Jesus. E os fariseus, nós vemos aqui que sobre eles, né, em João 9, de 13 a 34, diz que levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo que abriu os olhos. Então, o sábado era a ideia de o homem ter essa noção do Criador de todas as coisas. Então, ao descansar no sábado, era como se ele falasse, olha, eu trabalho, porém, para que eu seja abençoado, eu preciso que ele me abençoe. E não só a força do meu braço pode fazer. E não simplesmente guardar um dia porque era uma lei ou um ritual. Só que eles não compreendiam isso. E algumas pessoas, às vezes, em decorrência de uma forma diferente das pessoas se postarem diante de situações na vida, às vezes julgam. Ah, ele é de uma seita tal, ah, ele é de uma religião tal. Se ele professa o nome de Deus como Criador de tudo e Jesus como o único que pode restaurar, por que ele estaria fazendo algo de ruim? Temos que pensar nisso. Diz que na escritura que a gente conhece a árvore por seus frutos e não simplesmente porque não congrega no mesmo local que nós, né, não tem o mesmo ritual, não pratica o mesmo ritual que nós, não pensa como nós. E os fariseus aqui, eles tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Ele nem falou dos tanques Siloé e nem falou sobre a saliva. É interessante, né, que eles procuravam, né, através da lei de Moisés, pegá-lo. Olha para você ver. Moisés era um enviado, como ele agora, como outrora João Batista, que testificava ele. E isso é muito interessante, porque ao ouvir alguém falando sobre Cristo, você tem que buscar algo que o testifica. Porque, às vezes a pessoa, né, diz, suas palavras dizem uma coisa, mas elas às vezes professam outras, né? E até Jesus precisou de testificação. Então, quando professa o nome dele, nós temos como enviado dele. Porém, tem que se prestar essa atenção, né? Se é uma fé cega, uma coisa de criar, de seguir rituais apenas, ou se realmente é além disso. Então, outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles.
Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu dizes daquele que te abriu os olhos. Né? O que tu dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Enquanto não chamaram os pais do que agora via, perguntavam, dizendo, esse é vosso filho? Que vos disseste dele ter nascido cego? Eles queriam confirmar, né? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tenha aberto os olhos também, quem abriu, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará, né, por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Então, às vezes, né, você vê que existe um temor de pessoas que se dizem religiosas, quando deveria ser o contrário, porque se essa representa Cristo, nenhum temor deveria haver. Porquanto os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então a fé cega, né? Aquela que não procura ver se realmente essa árvore deu um bom fruto, mas simplesmente julga pelo costume, pelas tradições e pela lei que era simplesmente na intenção de proteger um filho, um pai cuidando de um filho, e não para punir, né? Para que fosse algo ruim. Não, era para que fosse bem-aventurado. O Evangelho é boas novas, é para trazer bem-aventurança, para que você se dê bem. E aí eles continuaram, né? Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Então ele respondeu e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te faz ele? Como te abriu os olhos? Precisava de uma prova maior, uma testificação maior do que essa. Respondeu-lhe, já vos disse e não ouvistes, para que queres tornar a ouvir? Quereis-vos, porventura, fazer-vos também seus discípulos? E então o injuriaram e disseram, discípulos dele, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse, nisto, pois, essa maravilha que vos sabeis de onde ele é, me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. E este não fosse de Deus, nada poderia fazer, se esse, né, não fosse de Deus. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E eles expulsaram o homem que agora estava vendo. E Jesus, ouvindo, né, que o tinha expulsado, encontrou e disse, crês no Filho de Deus? Respondeu ele, disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele já suspeitava mais ou menos, né, que ele estava falando dele. E Jesus disse, tu já os tem visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, para que os que vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, lhe disseram, somos nós também cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quer dizer, você enxerga, mas não vê. Por quê? Você enxerga às vezes com os olhos, e às vezes é preciso enxergar com o coração. E principalmente se você puder enxergar através do coração de Cristo. Então, quando você
uma observação aqui, né? Fechando esse capítulo 9. Esse homem cego, ele representa nós como seres humanos, porém com o pecado que foi colocado, né, para dentro de nós lá no Éden. Jesus que nos restaura, porém os religiosos é os que apegam a algo por fanatismo religioso, vão negar outros que tenham mesmo os testemunhos, né, de Cristo de outras formas, pois acreditam só na sua religiosidade falsa. Porém, Jesus veio para todos e não só para aqueles que o interpretam, né, de uma forma deturbada, míope, onde a interpretação, né, justifica. Então, nós vemos o único que nos justifica perante o Pai, Jesus. Mas como um ditador de leis, de costumes, né, eles veem ele como um ditador de leis, de costumes, e que não, né, como o único que pode nos redimir perante o Pai, né? Então, eles adotam os formatos e não entendem a dimensão de tudo que foi dito por Moisés e qual que era a dimensão daquilo tudo, para que o homem, né, ele tivesse essa ligação e através dos sacerdotes que não eram perfeitos, tinham os rituais, porém hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Ele veio e eles não reconheceram, mas hoje nós sabemos que somente através dele nós podemos ser redimidos. Amém?